avançando para a terça-feira, temos aqui então uma pergunta que será respondida com dois elementos, com dois aspectos. Um será estudado na lição da terça, o outro, o segundo aspecto, na lição da quarta. A pergunta é: podemos agradar a Deus ou como podemos agradar a Deus? Então, os dois aspectos são: como Deus, um Deus eterno, poderoso, criador, mantenedor, redentor, possuidor de todas as coisas, como um Deus desta dimensão, desta magnitude, poderia ser agradado? Isso vamos considerar na lição de hoje, da terça-feira. O segundo aspecto, que será considerado na lição da quarta-feira, diz o seguinte: como seres humanos, pecadores, imperfeitos, podem agradar a um Deus santo? Bom, isso fica para quarta-feira. Vamos então considerar a parte que nos corresponde para hoje, para a lição da terça-feira, tentando responder a pergunta: como Deus poderia ser agradado? Irmãos, o autor discorre, mas é lá no finalzinho da pergunta 4, lá embaixo, quase nas linhas finais, que nós encontramos a resposta direta. Ele começa dizendo, antes de mencionar essa parte final: Deus pode ser agradado pelos seres humanos porque Ele nos ama. Ora, um Deus que nos ama, que tem prazer de estar conosco, de estar entre nós, é um Deus que se agrada com a nossa resposta positiva. Então lá, nas linhas finais, ele vai dizer o seguinte: Deus ama os indivíduos no sentido de encontrar prazer neles, ou seja, de ficar feliz com suas atitudes, com suas respostas positivas às muitas demonstrações de seu amor, ao interesse divino para nos salvar. É desta maneira que Deus é agradado com a nossa resposta. Eu me lembro, irmãos, no meu primeiro ano de ministério, isso já vai um tempão, 1981, eu fui pastor auxiliar numa igreja, na Igreja Central de Campinas, aqui, estado de São Paulo, e também participei de um grande movimento evangelístico, dirigido por um conferencista muito experiente, um evangelista, pregador, pastor Alcides Campo Longo, e eu servia também ali como obreiro bíblico, visitava as famílias, dava estudos bíblicos, e eu me lembro muito bem da dona Manuela, para quem eu dei estudos bíblicos, e ela acompanhou toda a série de conferências numa grande tenda armada, num terreno, num bairro, na Vila Costa e Silva, em Campinas, e ela não perdeu uma noite sequer, e ela acompanhou todas as conferências, e eu visitava a dona Manuela, dava os estudos, e quando fiz o apelo para a dona Manuela, para que ela aceitasse o batismo, e aceitasse e demonstrasse publicamente a nova fé que ela havia encontrado, ela não aceitou. E eu fiquei muito triste. Convidei o evangelista auxiliar, pastor Reginaldo Keffler, amigo querido, e o Reginaldo, já bastante experiente, eu era apenas um iniciante, um aspirante, foi comigo ali e ele também conversou com a dona Manuela, e com seu jeito, sua habilidade, ele apelou ao coração da dona Manuela e ela não se demoveu da sua decisão. Ela não aceitou o batismo e nunca mais voltou às conferências e nunca mais soubemos da dona Manuela. Foi uma decisão, aquilo me entristeceu profundamente, porque foi o primeiro não que eu recebi. Eu imagino então no coração de Deus, como Deus se entristece quando pessoas o negam, o desprezam, ignoram a sua existência, não creem na sua existência, não reconhecem o seu amor, não o aceitam, mas nós podemos agradar a Deus. Quando movidos pelo Espírito Santo, quando trabalhados pelo Espírito Santo, nós somos impactados pela compreensão deste amor de Deus, do seu amor redentor, da vida de Cristo dada para a nossa salvação, de sua obediência perfeita, de sua morte sacrificial, de sua morte vicária, substitutiva no meu lugar. Quando nós respondemos positivamente a Deus e a tudo que Ele faz por nós e ao relacionamento que Ele deseja ter por nós, é desta maneira que nós agradamos a Deus. Mas veja, irmãos, até mesmo isso sendo uma resposta de nossa parte. E nunca a iniciativa e sempre a resposta. Com essa compreensão de como podemos agradar a Deus, com as nossas atitudes positivas, com nossas respostas positivas à iniciativa de Deus, nós pomos um ponto final na lição da terça-feira.